Olá, vamos falar de análise de balanços para investimentos e vamos trazer para vocês mais uma empresa que também divulgou seus números referentes ao dia 30 de junho de 2024, encerrando aqui o primeiro semestre desse ano de 2024. Lembrando mais uma vez que todas as empresas elas divulgam seus números trimestralmente, então é lá em março, junho, setembro e daí no final do ano o balanço do fechamento do ano. Então hoje estamos retratando as informações desse segundo trimestre. As próximas informações estão previstas para o final do mês de outubro, comecinho ali do mês de novembro, quando então serão divulgadas as informações do terceiro trimestre de todas as empresas. E a empresa que nós vamos retratar hoje é a Dexus Participações. Dexus, que já passou aqui pelo canal, e vamos então atualizar as informações, sempre atendendo a solicitação dos nossos inscritos. E quem solicitou a Dexus foi meu amigo Gustavo Adolfo Lopes, a quem eu mando um grande abraço e agradeço imensamente a participação e a sugestão. Valeu, Gustavo. Também Marcos Alexandre da Silva, lá de Minas Gerais, grande Marcos, parceiraço aqui do canal, e também que já realizamos ali um trabalho junto de análise de empresas setoriais ali. Foi um prazer ter trabalhado contigo aí, montado toda essa análise ali de um estudo de diversas empresas para fundamentar justamente na tomada de decisões para a escolha das melhores empresas nas quais investir. Tá? Mas também, caso vocês queiram outras empresas, é muito fácil, basta entrar aqui, ó, canal Silas Degraf, e manda a sua sugestão, aproveita, faça a inscrição, dá o like e venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. Antes até de retratar um pouquinho a Dexus, deixa eu fazer aqui um agradecimento especial aos nossos alunos lá da Uni Santa Cruz, Centro Universitário Santa Cruz e Curitiba, que nessa última sexta-feira tivemos a formatura, mais uma formatura lá da turma de negócios da Uni Santa Cruz, formatura essa no qual fui homenageado. Agradeço imensamente esse carinho de vocês, é uma honra ter sido homenageado por vocês aí, muito obrigado, que Deus traga muito sucesso na profissão que vocês escolheram, nesse caminho que vocês escolheram na área de negócios. Então vai aqui o meu agradecimento pela homenagem e os meus desejos aqui de muito sucesso para vocês. Bom, vamos falar um pouquinho da Dexus. A Dexus, só para você entender que como o Dexus é uma empresa relativamente nova, só que ela tem uma história bem antiga. E essa história ela começa com um grupo, né, chamado, formado um grupo ali chamado o GPC, GPC Par, tá? Bom, o que acontece? Vamos voltar lá atrás, em 1938, quando um dos grandes nomes aqui do desenvolvimento econômico e industrial aqui do Brasil, o Antônio Joaquim Peixoto de Castro, ele cria a sua primeira empresa, que é a Apollo, que é uma empresa voltada para a produção de tubos de aço. A primeira empresa de produção de tubos de aço aqui no Brasil, criada então justamente pelo Antônio Joaquim Peixoto de Castro. Nesse empreendedorismo todo do Antônio Joaquim Peixoto de Castro, já na década de 50, junto com o Draught Hernani, cria a refinaria Manguinhos, uma primeira refinaria privada aqui no Brasil, logo lá na década de 50, quando também estava surgindo a Petrobras, surge a primeira refinaria de petróleo aqui do Brasil, que depois, na sequência, em 2008, acabou sendo vendida. Bom, nesse empreendedorismo todo, em 1954, criam também mais uma empresa, a Sinteco. A Sinteco também, criação do Antônio Joaquim Peixoto de Castro. Nesse processo todo de crescimento, em 1965, cria mais uma empresa, uma indústria para a produção de formol, a primeira indústria de produção de formol também no Brasil. Em 1971, justamente, a matéria-prima necessária para a produção de formol era metanol, e aí ele cria também mais uma empresa, a Procinte, voltada para a produção de metanol, justamente para abastecer a sua empresa. E nesse processo todo, a empresa vai crescendo. Entra já nos anos 2000, aí, 2007, aí o que tem que fazer? Tem que fazer uma reestruturação. E nessa reestruturação, as empresas, então, elas são divididas. Fica a GPC Química, que ela é justamente voltada para a produção de resinas. Aí temos também a Compenor, que era justamente uma empresa em parceria com a Petrobras para a produção de metanol, também a Apollo Tubos, que é voltado para a produção de tubos de aço para a construção civil, e a Apollo Tubulars, que também é uma produção de tubos de aço, só que agora voltado para o setor de óleo e gás. Nesse crescimento todo, aí o que acontece? A empresa começa a passar por dificuldades financeiras
e não resta alternativa a não ser pedir recuperação judicial no ano de 2013. Então, aí passa por todo um processo de uma nova reestruturação, venda de ativos, criação de novos mecanismos de controle para a empresa, e é uma das poucas empresas que, ao entrar numa recuperação judicial, ela consegue sair, já que a maioria das empresas não suporta, né? Quando entra na recuperação judicial, é que já está debilitada e não consegue se recuperar, e aí não há outra saída a não ser vendida ou ela fechar. E no caso da GPC, ela consegue sair dessa recuperação judicial, tanto é que em 2020 ela encerra o processo de recuperação judicial. Só que daí o que eles fazem? Troca o nome, deixa de usar o GPC Par e passa a usar o nome de Dexus Participações. E nesse processo todo, a empresa ela começa todo o processo de recuperação, tanto é que a gente vai ver nos números apresentados pela empresa. Para entendermos como que está a situação da Dexus, trazemos aí para vocês os balanços de 2020, 21, 22, 23 e o balanço encerrado no dia 30 de junho de 2024. E através dos números vamos conhecer o que é a Dexus Participações. Então, vamos aos números. Então aqui estamos com as demonstrações contábeis da Dexus Participações S.A., trazendo desde 2020 até agora, dia 30 de junho de 2024. Vamos acompanhar ano a ano tudo que vem acontecendo com a empresa até o presente momento. Começando lá pelo ano de 2020, a Dexus registrava em seu ativo todo, seu patrimônio, os bens e direitos que faziam parte do seu patrimônio, 845 milhões de reais. E desse valor aqui, 275 milhões são as imobilizações da empresa, são os investimentos em bens necessários para a operação da empresa, o chamado capital fixo, o CAPEX da empresa. E na parte de cima aqui, o ativo circulante, são os recursos que a empresa utiliza para movimentar sua estrutura física na busca da geração da receita e dos seus resultados. E esse ativo circulante era de 349 milhões lá em 2020, o equivalente a 41,3% de todo o seu ativo. Nesse ano, a Dexus tinha em caixa 40 milhões de reais, 166 milhões em contas a receber, 107 milhões os estoques da empresa. Os outros créditos aqui geralmente representados por tributos a recuperar e outros valores a receber de curto prazo que não relacionados aos clientes. Já em 2021, a empresa dá um salto, vai para 1 bilhão 295 milhões de reais. E nesse ano o capital de giro vai para 851 milhões, com aumento na conta caixa aqui para 97 milhões, 350 milhões o contas a receber e 254 milhões os estoques. Já para 2022, a empresa agora é de 1 bilhão 307 milhões. E nesse ano aqui, o capital de giro apresenta uma queda com 778 milhões, porém o caixa aumenta para 198 milhões, temos aqui uma diminuição do contas a receber que fecha com 305 e os estoques com 211 milhões de reais. Já em 2023, a empresa agora é de 1 bilhão 462 milhões e o capital de giro volta a subir, vai para 965 milhões. Agora, nesse ano, representa 66% de tudo aquilo que a empresa tem. Vejam que o caixa da empresa agora chega a 452 milhões de reais. Diminui o contas a receber para 273 milhões e os estoques para 191, porém, em contrapartida, temos um aumento na conta caixa. Chega agora em junho de 2024, as últimas informações da empresa, o ativo total totalizando 1 bilhão 491 milhões e o capital de giro 971 milhões. Temos aqui 435 milhões em dinheiro, caixa, banco, aplicação, 314 milhões em contas a receber e 174 milhões em estoques. Repare que praticamente 29,2% da empresa é dinheiro. Bom, olhando agora o passivo, que são as origens de recursos, de onde os recursos vêm. E todos os recursos dentro de uma empresa, eles são provenientes de dois caminhos. Capital próprio, que é o patrimônio líquido, 316 milhões, capital de terceiros, que é o total do endividamento, 529 milhões. E a dívida nesse ano de 2020 corresponde a 62,6% de todo o patrimônio da empresa, sendo que a maior parte da dívida aqui, ó, no longo prazo. Já no ano seguinte, a dívida, apesar de crescer nominalmente para 765 milhões, o peso da dívida cai para 59,1%.
No ano seguinte, a dívida cai para 619 milhões, 47,4%. Em 2023, a dívida cai para 603 milhões, 41,3%. E nesse ano a dívida cai mais ainda, 577 milhões, 38,7%. Então vejam que, para uma empresa que estava em recuperação judicial, a dívida vem caindo de 62 para 59, para 47, para 41, para 38,7%. A dívida cada vez menor no passar do tempo aqui. Já olhando os resultados produzidos pela empresa, que nós vamos ver aqui pela DRE, lá em 2020 o faturamento de 994 milhões de reais. E nesse ano a empresa obtém um lucro de 143 milhões de reais, com uma margem de 14,5%. Em 2021 o faturamento dispara para 1 bilhão 774 milhões e o lucro vai para 229 milhões, apesar da queda aqui na margem para 12,9%. Em 2022, o faturamento agora atinge 2 bilhões e 98 milhões, só que o lucro cai para 179 milhões com 8,6%. Nesse ano de 2023, há um recuo no faturamento para 1 bilhão 745, porém, em contrapartida, temos um aumento no lucro que vai para 211 milhões e a margem atingindo 12,1%. Em junho desse ano, nos 6 primeiros meses do ano, acumula 826 milhões de faturamento, o que nos dá uma projeção aí de um faturamento de pelo menos 1 bilhão 650 para 2024 e o lucro de 79 milhões, projetando aí um lucro de em torno de 160 milhões também para esse ano, com uma margem de 9,5%. Então vejo que a empresa ela vem se mantendo lucrativa e naturalmente que todos esses lucros que ela vem obtendo é que vão aumentando aqui o patrimônio líquido da empresa e fazendo com que a dívida tenha um peso cada vez menor a cada exercício que nós vamos observando aqui. Olhando aqui a situação financeira, nesses números que eu trago para vocês, aqui da liquidez geral, e o que é a liquidez geral? É a capacidade de pagamento nas dívidas de curto, médio e longo prazo. Então vejam só, que a empresa tem uma dívida total de 529 milhões e ela tem de recursos para fazer frente a essa dívida 349 milhões de capital de giro, mais 64 milhões de valores a receber a longo prazo. Portanto, ao confrontar o que ela tem a curto e a longo prazo em relação ao que ela deve a curto e a longo prazo, para cada R$1 de dívida que vence no curto, médio e longo prazo, ela dispõe de 66 centavos. Esse índice sobe para 1,11, vai para 1,26, vai para 1,60 e vai para 1,68, mostrando que a empresa vem ganhando folga financeira quando nós olhamos o longo prazo da empresa. Já a liquidez corrente, ela trata apenas do curto prazo. O que é o curto prazo? As dívidas de curto prazo são esse aqui, ó, passivo circulante. E os valores que ela tem a receber no curto prazo, que ela já tem em caixa e para receber no curto prazo, é o ativo circulante. Ao confrontarmos o que ela tem com o que ela deve, aqui no curto prazo, dá esse índice aqui, 1,60. Para cada R$1 de dívida que vence no dia a dia, ela dispõe de R$1,60. Esse índice vai para 1,98, vai para 2,72, vai para 3,31, vai para 3,55. Também mostrando um crescimento na folga financeira ao longo do tempo, quando relacionamos o que ela tem de curto prazo para aquilo que ela deve no curto prazo. Isso quer dizer o quê? Para cada R$1 de dívida que ela tem que pagar no dia a dia, ela tem R$3,55, uma situação financeira extremamente confortável. Já o endividamento geral, o que vem a ser essa dívida? É justamente esse número aqui, ó. É toda a dívida em relação a todo o patrimônio. Então, em relação a tudo aquilo que ela tem de patrimônio, ela deve 62,6, cai para 59, cai para 47, cai para 41 e cai agora para 38,73%. Em relação a tudo aquilo que ela tem, ela deve 38,73%. Já a margem líquida é quanto ela ganha em relação àquilo que ela vende. Portanto, nós temos aqui a venda e nós temos o lucro líquido. O lucro líquido em relação à venda dá essa margem, 14,5%. Então ela sai aqui com 14,47%, cai para 12,94%, cai para 8,58%, sobe para 12,11% e esse ano vem trabalhando com uma margem de 9,6%. Então, de tudo aquilo que ela vende, pagando custo, despesa, operacional, resultado financeiro e impostos, ela tem um ganho de 9,62%. Já a rentabilidade do ativo, o que vem a ser essa rentabilidade do ativo? Ativo é tudo aquilo que está no patrimônio da empresa. E o lucro é tudo aquilo que a empresa ganhou ao longo do ano. Portanto, em relação a tudo que ela investiu, ela teve um ganho de 143 milhões, o que representa uma rentabilidade do ativo de 17,01%.
essa rentabilidade vai para 17,7%, cai para 13,7%, sobe para 14,45% e esse ano vem trabalhando até junho com 5,33%. Ao analisarmos esse índice, nos dá aqui uma projeção de 10,6% de rentabilidade do ativo. Já a rentabilidade do PL é o quê? É o capital próprio da empresa. E o ganho que a empresa apresentou é o lucro líquido. Portanto, o lucro líquido em relação ao que foi investido pelos acionistas dá um retorno de 45,51% para os acionistas. Rentabilidade essa que cai para 43,36, cai para 26,15, 24,60 e esse ano vem trabalhando até junho com 8,71. Ao analisarmos esse índice, ele chega a praticamente 17%. Temos aqui também esses indicadores relacionados às ações. Uma ação da Dexus vale patrimonialmente R$ 8,36. Para você comprar essa ação, você vai pagar R$ 9,29. Portanto, o valor que você vai pagar nela é superior ao valor que ela efetivamente vale em termos de patrimônio, o que nos dá um ágio de 11%, medido aqui pelo PVP, preço por valor patrimonial, que dá 1,11. Lucro por ação nos últimos 12 meses, R$ 1,51, o que gera uma rentabilidade para o acionista de 16,25%. Dividendos por ação em 2024, 38 centavos, o que dá um yield, um retorno de caixa para o acionista de 4,09%. Relação preço/lucro, 6,15. Isso quer dizer, se você comprar uma ação da Dexus, você vai levar aproximadamente 6 anos e 2 meses ali para ter o retorno dos seus investimentos através dos lucros gerados. E o free float das ações da empresa, 44,43% das ações estão circulando livremente fora da mão dos controladores. Entende-se aqui que é um capital bastante diluído, porém na mão praticamente da família, que nós temos as ações ordinárias. E aí sobra 44,43% livre no mercado, 56% das ações preferenciais. Tag along 100%, isso quer dizer que se a empresa for vendida, há uma garantia de que os minoritários terão o mesmo tratamento dos majoritários. Também aproveitamos aqui e trazemos esse gráfico extraído do Google, onde vemos aqui como que vem se comportando o valor das ações da Dexus ao longo dos últimos 5 anos. Lá em 2019, as ações aqui praticamente na faixa de R$ 2,30, R$ 2,40. E durante esse ano de 2019, começo de 2020, sobe ali um pouquinho até R$ 3,00. Cai novamente com a pandemia, aí depois a ação dispara. E veja só que ela atinge um pico aqui de praticamente R$ 15,50 na metade de 2021. Só que não se sustenta e ela volta a cair. E aí, só que quando cai, ela passa a trafegar num nível bem superior, na faixa de R$ 8 a R$ 9,00. E aí, na sequência, ela cai, vai passando aqui por algumas oscilações, vai chegando 2023, ela volta a subir e chega lá na faixa de 12, 13 reais. E agora, em 2024, ela vem aqui numa tendência de queda, culminando com uma cotação de R$ 9,29 no dia 13 de setembro, quando da captura das informações para a gravação desse vídeo. Então, por aqui você vê quando que as ações tiveram seu menor valor, quando que teve seu maior valor e como que vem se comportando o valor das ações da Dexus Participações. Tá, então, mais uma empresa analisada, Dexus Participações. Agora você viu aí como que está a situação econômica e financeira da empresa. E como eu falei anteriormente, aqui no Brasil é difícil, né, uma empresa entrar em recuperação judicial e conseguir sair. É um processo bastante complicado, exige muita gestão, exige muita disciplina e a empresa é uma das poucas que consegue sair e sair bem de um processo de recuperação judicial. E a gente chega aqui na torcida para que vá cada vez melhor, porque todas as empresas geram renda, geram emprego, geram desenvolvimento, que é o que nós mais precisamos aqui no Brasil. E agradeço mais uma vez ao meu amigo Gustavo Adolfo Lopes pela sugestão da empresa, bem como ao Marcos Alexandre da Silva, que inclusive a gente fez uma série de trabalhos ali analisando grupos e empresas. E você também, caso queira fazer esse trabalho de análise de grupos e empresas ou análise setorial, também é muito tranquilo, basta entrar em contato aqui nesse WhatsApp, manda lá a sua mensagem lá, para a gente poder até agendar no horário, você me manda a relação das empresas, a gente prepara todo o material e aí fazemos uma análise juntos, aí será um prazer também poder atender dentro das suas necessidades, dentro daquilo que você espera, um atendimento personalizado para você. Tá? Então, caso queira aprender sobre análise de balanço também, é muito simples. Também temos o curso lá na plataforma Hotmart,
inclusive no vídeo aqui na descrição, tem o link de acesso ao curso de análise de balanço e você também pode aprender a fazer todo esse processo de análise. E eu estarei lá para lhe ensinar com apostila, com planilhas e naturalmente com todo o atendimento que a gente vai lhe dar. Caso seja necessário as dúvidas, você entra em contato conosco, nós esclarecemos as dúvidas para vocês. Mas o importante é você aprender análise de balanço. Você vai ver que é muito fácil, de uma forma rápida, didática, você vai dominar essa ferramenta aqui para poder escolher sempre as melhores empresas na hora de fazer seus investimentos. E ao escolher as melhores empresas, você vai construindo aos pouquinhos o seu patrimônio esse que lá na frente vai lhe proporcionar uma vida melhor e uma vida cada vez mais digna, que é o que todos nós merecemos. Dito isso, bons investimentos para vocês.